Agora ao destaque em São Paulo de Thaís Freitas. Olá, Thaís. Olá, Sabino. Muito bom dia a você, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. E olha, hoje, dia 31 de julho, é o último dia do mês, mas é como se já tivesse começado agosto. Porque essa semana aqui é a semana dos recomeços, não é? Retoma a pauta do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional volta também com muitas questões importantes para serem votadas e a semana que abre o mês de agosto é também a semana da esperada, tão falada, reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir qual será a nova taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic está em 13,75%, uma taxa alta, uma das mais altas do mundo. Quando se desconta a inflação, dependendo da conta, é a mais alta do mundo. A taxa de juros cobrada no Brasil, a Selic está nesse patamar desde agosto de 2022. E há agora vários fatores que colocam na reunião do Comitê de Política Monetária ingredientes novos e que devem levar a uma decisão pela queda de juros. Aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que, na percepção dele, a questão não é mais se os juros vão cair, nem quando, mas quanto vai ser a redução. No começo do ano, a pergunta era se o juro ia cair. Depois passou a ser quando o juro ia cair. E agora é quanto o juro vai cair, né? Mas eu penso que isso está definido, um começo de ciclo está definido. Eu penso realmente que há espaço para um corte razoável, né? Um início de corte razoável, porque nós estamos muito distantes do que o BC chama de juro neutro, que é inferior a 5%. Nós estamos com o dobro do juro neutro. Então tem um espaço generoso aí para aproveitar, mas quem vai definir é o Banco Central. E o que é um corte razoável, não é? Quando há uma política mais conservadora de redução dos juros, o Banco Central começa ali no 0,25 ponto percentual. Quando resolve dar um passo a mais, bate na casa do 0,5%. A gente vai saber qual vai ser a política do Banco Central já, na quarta-feira. Qual é o cenário diferente que existe hoje? Quais são os ingredientes que indicam que a política de manutenção da taxa de juros nas alturas deve sim chegar ao fim? Primeiro, índices mostrando deflação. Quando nós olhamos, por exemplo, o IGPM é a inflação do aluguel. O IGPM teve deflação recorde para 12 meses, quase 8% de deflação no índice fechado agora no mês de julho. O IPCA 15, a inflação oficial do Brasil, também registrou deflação de 0,7% no índice que foi divulgado durante o mês de julho. Ou seja, nesse momento, a pressão inflacionária no Brasil não é a mesma que existia ali no pico da pandemia, no ano de 2021, no ano de 2022, quando o Banco Central começou a sua trajetória de elevação dos juros. Há também uma melhora na classificação do Risco Brasil por duas importantes agências de avaliação de risco internacionais. A Fitch e a Standard & Poor's indicaram uma melhora na nota do Brasil. E aqui, do ponto de vista da política, dois novos integrantes no Banco Central, indicados por Lula e que terão voto na reunião do Copom na quarta-feira. E que, é claro, devem ter ali uma posição alinhada com o governo federal. De fato, essa taxa de juros está asfixiando a economia brasileira. Nós entendemos que o Banco Central muitas vezes é conservador porque ele tem a responsabilidade por manter a inflação sob controle e a moeda do país no seu valor considerado ideal. Ou seja, bancos centrais costumam ser conservadores. Aliás, na semana passada, tivemos decisões de alta de juros nos Estados Unidos e na Europa, que ainda sofrem uma pressão inflacionária muito alta e que começaram a sua sessão de elevação dos juros bem depois do Brasil. Já que a gente começou antes, a gente deve sair antes também, e essa é a torcida, porque juros mais baixos vão fazer com que a economia brasileira gire melhor e vai incentivar também investimentos.
A gente não pode ter aquela situação em que aplicar o dinheiro seja mais confortável, mais seguro e mais lucrativo do que fazer com que ele seja investido na iniciativa privada, gerando renda, gerando emprego e fazendo a economia gerar. 8 horas.